Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as duplicidades que vocês recebem toda semana por e-mail, para vocês entenderem o que está ocorrendo e o que vocês devem fazer para evitar essas duplicidades. Mas antes de tudo, aí nós vamos falar um pouquinho de duplicidade e também as notificações dos óbitos, tá? Sobre a questão de encerrar a ficha no CIVEP, e aí a gente vai conversando um pouquinho. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre a solicitação do acesso. Existe, às vezes a gente recebe e-mail de pessoas solicitando os acessos não anonimizados. Os acessos não anonimizados são aqueles que vai aparecer o nome do paciente. Então, essa listagem a gente tem que tomar muito cuidado. Então, só pode pedir acesso às listas não anonimizada os secretários de saúde, porque eles vão ter responsabilidade diante dessa listagem, e aí ele que vai disponibilizar a senha para a sua equipe. Então, só ele que pode solicitar essa senha. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do passo a passo e aí eu vou explicar para vocês direitinho. Então, como é que ocorre a solicitação do acesso? Às listagem não anonimizadas, tá? É que tem o nome dos pacientes. Primeiro, o município, através do seu gestor, do seu secretário de saúde, deve fazer um cadastro no site que está descrito ali, tá? Então, vocês vão entrar nesse site ali, o secretário de saúde, ele vai entrar em criar conta, aí ele vai criar sua conta, seu login, sua senha, tudo certinho, e aí vai encaminhar um e-mail para o coronavírus.sc@gmail.com com os dados abaixo, informando no item do e-mail assunto solicitação para acesso a SSD, que é a sala de situação, né? E lá no assunto, quando a gente faz o e-mail. E no corpo do e-mail, ele vai registrar que a solicitação é para a listagem não anonimizada, ele já vai dizer que é essa listagem, vai colocar o seu nome, e-mail, CPF, cargo e município, tá? E o que nós vamos fazer depois que a gente recebe essa solicitação? A gente vai enviar um e-mail para o DVE, para a gerência, para a regional, para saber se realmente essa conta, essa pessoa é o secretário de saúde daquele município. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós tivemos várias pessoas dos municípios que solicitaram, mas a gente não sabe quem é essa pessoa. Então, a gente não pode ficar dando acesso a pessoas que a gente não conhece, ou pessoas que não são o seu secretário de saúde, porque o secretário é que vai ter a responsabilidade diante dessa listagem, tá? Que a gente não pode ficar colocando o nome de pessoas por aí. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, por isso que a gente solicita. Então, tendo esse e-mail, aí assim a gente vai mandar para a DVE, eles vão dizer assim, não, ok, esse realmente é o secretário de saúde ou é o assessor do secretário de saúde deste município, aí a gente envia para o Ministério Público, e aí o Ministério Público é que libera, não somos nós que liberamos o acesso, é o Ministério Público, tá? E aí depois eles vão ter acesso normal. Aí vocês me perguntem, a gerência regional, os DVS, tem acesso aos não anonimizados? Não, gente, vocês só vão poder ter acesso à lista anonimizada. Então, quando vocês quiserem acesso, vocês vão solicitar da mesma forma, mas a listagem não anonimizada, que na verdade já está aberta, vocês podem observar dentro desse site ali, né? E cria uma conta, enfim. Tá? Então, qual é o acesso? Como é que eles vão fazer? O secretário vai acessar o sistema através desse site, né, do endereço eletrônico, e aí vocês vão fazer, ele chegando à solicitação, que ele já fez toda, criou a sua conta, aí a gente vai passar para o DVE, como eu já falei, e também já comentei aqui sobre como que a DVE deve solicitar, né? Pode solicitar ou não, não, é só a lista anonimizada. Então, esses dados anonimizados é que a UDVE tem acesso, tá?
Então, como entrar no site? Entra nessa listagem, aí vai fazer o seu e-mail e senha, tá? Porque é criar a conta, e aí ele vai entrar nesse Covid-19. No Covid-19 vai abrir uma lista de itens, vai entrar em lista não anonimizadas. Quando vocês clicam, vai abrir outra lista que tem casos confirmados, óbitos e relação geral. Então, vocês podem observar tudo o que vocês têm nessa questão de casos confirmados e os óbitos. Aí vai dar os nomes, tudo direitinho. Vai abrir uma listagem dessa forma, que vai ter nome, CPF, idade, a macro-região, a região, enfim, tem vários outros itens. E aqui aparece aonde que está registrado, notificado esse paciente. Então, onde tem o número 1 é onde ele está com notificação. Então, observe ali que na primeira linha que nós temos número 1 no ESUS, então ele está notificado no ESUS, nós temos o número 1 na informação do laboratório, que é o GAL, e nós temos o número 1, que é identificação de internação, que ali é o CIVEP-GRIP. Então, esse paciente ali primeiro, ele está notificado em 3 sistemas. Laboratório privado são os laboratórios que são de particulares, né? Que as pessoas não fizeram o exame no GAL. Então, quando aparecer o número 1, eles são notificados nesse laboratório. Dentro dessa listagem também existe o manual da sala de situação, que vocês podem também clicar ali, vai abrir nesta página aqui, tá? Que isso aqui foi criado com a finalidade de apoiar os municípios, e aí vocês vão ter um acesso ao manual para vocês entenderem como é que funciona essa sala, e tem 3 treinamentos que vocês também podem ouvir, tá? Então, esse é mais. Agora nós vamos entrar realmente para as duplicidades. Eu estou percebendo que existem pessoas que às vezes estão com muita dúvida com relação à duplicidade. Não adianta vocês dizerem para nós, escreverem e-mail dizendo que essa pessoa fez o exame X em tal dia. Não, esse acesso a gente tem, a gente também consegue observar esse paciente. Mas às vezes ele está ele está com 2 notificações e essas notificações são diferentes. Agora, vocês têm que entender que cada vez que um paciente faz um exame, ele é notificado, sendo positivo ou negativo. E cada vez que ele vai numa unidade de saúde ou ele vai fazer um exame, ele é notificado. Isso é obrigação, é obrigatório. Cada vez que for fazer exame, ele vai ser notificado. Então, a pessoa pode fazer quantos exames que for necessário. Ele pode ter 100 exames, ele vai ter 100 notificações. Aí, a pessoa pode pensar, tá, mas ela vai fazer 100 vezes e ela não vai gerar uma duplicidade? Não. Se tudo que for colocado, quando vocês registrarem a duplicidade no sistema, estiver igual. Se estiver diferente, se vocês colocaram um espaço a mais, se vocês colocaram uma letra a mais, se vocês abreviaram na 30ª vez que ele fez o exame, aí sim vai gerar uma duplicidade. Se não, não gera duplicidade, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado. Quem é o notificador ou o digitador tem que prestar bastante atenção como digitar o nome dessa pessoa. Às vezes, a data do nascimento, o dia, o mês ou o ano sai diferente da outra, então tem que prestar atenção. Às vezes a gente encontra nomes que são iguais, com datas de nascimento até parecidas, às vezes diverge o ano, mas o nome da mãe é diferente realmente, então isso não é uma duplicidade. Aí a gente avisa para o pessoal do sistema para dizer que isso não é uma duplicidade, são pessoas diferentes, e aí eles fazem um comando lá que não gera mais essa duplicidade. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e agora eu vou falando para vocês direitinho como que vai ocorrer. Então, nós tivemos mudança. No ano passado, a gente enviava para vocês por e-mail, para as gerências e regionais, as duplicidades todas, e eles enviavam para os municípios. Só que agora a gente vai ter uma mudança, tá? E aí, eu vou explicando agora para vocês direitinho quais são essas mudanças. Então, para vocês entenderem como é que funciona o Boa Vista. Então, o Sistema Boa Vista é um sistema do governo, tá? Que integra todas as informações dos sistemas relacionados à Covid-19. Então, as unidades notificadoras, quem é o digitador, o notificador, ele vai notificar no ESUS, ou no CIVEP-GRIP, ou no Sistema GAL, ou no SC Digital, ou no SIM.
Ou no SIM não, né? Quando tiver óbito, tem que ser no SIM. Então, esses sistemas todos aqui, eles vão se unir num só e o Boa Vista capta todas as notificações, tá? Então, o ESUS, geralmente são os casos positivos e negativos, o CVEP-gripe é quem está hospitalizado ou óbitos, porque todos os casos de Covid hospitalizado ou que vieram a óbito e não foram notificados, veio a óbito, mas não foi hospitalizado, eles são obrigatoriamente notificados no CVEP-gripe. Tá? Nós temos uma planilha de óbitos também, por quê? Porque no início, lá quando nós começamos, a gente começou a fazer uma planilha de óbitos porque não eram, às vezes, notificados no CIVEP. E depois que tudo se normalizou, mas mesmo assim, o que a gente observa? Nós recebemos e-mail, mas essa notificação, ela não está encerrada. E aí a gente faz a planilha de óbitos para que o sistema possa captar. O sistema GAL também, ele faz a captação. O SC Digital é um programa que foi feito para que os laboratórios privados digitem, porque o laboratório privado, ele é obrigatório digitar nesse SC Digital, que foi o LACEN que fez a página, aí eles vão lá e colocam, e também eles devem ser no ESUS. No ESUS, às vezes, eles que fazem, que é o correto, e às vezes eles enviam para que o município notifique no ESUS esses pacientes que fizeram exame em laboratórios privados. E tem o SIM, né, que as pessoas também fazem a digitação daqueles que faleceram, através da DO. Então, como é que acontece? Vocês digitam e o Boa Vista vai lá e capta todos os dados. Se os dados estão iguais em todos os sistemas, ele vai captar, o sistema vai entender que é uma só pessoa. Mas se existe divergência de dados, ele vai captar e vai formar como se fossem duas pessoas diferentes, tá? Então, aqui, no ano passado, a gente recebia até janeiro, nós recebíamos um arquivo onde tinha as duplicidades. Então, vinha o nome da mãe, o nome do paciente, o nome da mãe, data de nascimento e município. Vocês podem observar que no município ali tem dois Joinville, 2 Brusque, 2 Florianópolis, 2 Taió. Por quê? Porque são nomes que vieram duplos, que algum erro ele vai ter. Aí, o que nós olhávamos? Aí a gente vinha e dava uma olhada na origem SUS, sistema do ESUS, laboratório, que é o GAL, laboratório privado, que são os particulares, origem óbito, que é a nossa planilha de óbito, e CIVEP-gripe, aqueles que foram notificados no sistema CIVEP-gripe. Então, vocês podem observar que o que está lá, 2 de Joinville, lá em cima, são esses dois primeiros aqui. Então, ele vai estar no ESUS, no laboratório, e provavelmente, por que ele está assim? Porque tem uma duplicidade, tem algum erro. O que foi notificado no ESUS está diferente do que foi registrado no GAL. E aí gera duplicidade. E a gente recebe arquivos muito grandes com essas duplicidades. Então, hoje, nós temos um arquivo que chega a aproximadamente 3.436 duplicidades que nós temos no estado de Santa Catarina. Então, estão registrando mais de uma pessoa para os municípios. Por isso que a gente tem que fazer esse controle. Porque nós temos que entender que vigilância epidemiológica não é simplesmente só fazer o trabalho dentro da vigilância, nós também trabalhamos com números. E essa é com dados. E esses dados aqui, ele é para o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem que organizar os nossos dados de Santa Catarina. Então, a partir do dia 1º de 2, as segundas-feiras, todas as segundas-feiras, a partir do dia 1º de 2, será enviada uma listagem para as UDVs, e nessa listagem vai estar os seus municípios de abrangência, tá? Para as UDVs gerências, então ali vai estar todos os seus municípios que abrangem aquela região, que a gerência tem vários municípios que ela orienta, então vai todos. E o que vocês vão fazer lá? A vigilância epidemiológica vai pegar essa listagem que nós vamos enviar e vai separar por município e vai enviar para cada município. Gente, não envie toda a listagem, envie só vamos dizer que Florianópolis recebeu uma listagem
que tem vários municípios. O que que ela... Ah, eu vou enviar para Santa Maria da Imperatriz. Então, eu vou pegar só os de Santo Amaro, separo numa planilha e envio para eles. Não envie toda a planilha, porque vocês estão trabalhando com dados não anonimizados. E vai nome de pacientes, e a gente sabe que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, envie só do seu município, de cada município, tá? De Santa Amaro só para Santa Amaro, de São João Batista só São João Batista, de Florianópolis só Florianópolis, e assim por diante as outras gerências via o DVS. Então, a vigilância, como eu falei, vai separar esses dados por município e encaminhar essa listagem para o município de abrangência. Então, isso vai ocorrer toda segunda-feira. A gente envia para vocês e vocês já enviam para os municípios. Os municípios têm aproximadamente 7 dias para fazer essa correção. O que os municípios vão fazer? Vão analisar os dados e fazer as correções necessárias no sistema SUS e CIVEP. Por que SUS e CIVEP? Porque vocês não têm como arrumar as duplicidades no sistema GAL e não tem como arrumar no sistema SC digital. Tá? Então, vocês vão só arrumar no SUS, VS, VEP, GRIP. Todos os municípios têm como entrar e fazer essas correções. Caso ocorra algum município que não consiga, claro que o CIVEP e o SUS, às vezes, eles têm... tem dia que ele não funciona, né? Então, a gente tem que aguardar, esperar, e aí vocês fazem as correções. Como no município, às vezes, não dá para funcionar, para nós também não. A gente está sabendo que isso ocorre, tá? Quanto à questão do CIVEP GRIP está desaparecendo as suas notificações, eu já enviei e-mail para o suporte e eles estão observando para ver o que está ocorrendo. O que pode também acontecer quando não grava a notificação? Tem que ficar muito atento à internet. Às vezes está no Wi-Fi, às vezes a internet está muito ruim, então ele não faz a gravação, tá? Então vocês também têm que ficar em observação com relação a isso. Quando for necessário excluir algum nome que está digitado no GAL e no SC digital. Então, fica bem claro, vocês irão arrumar, fazer a correção no sistema SUS e no CIVEP GRIP. Quando é necessário excluir, vamos dizer assim, eu mandei uma listagem e está com o número 1 no ESUS e está com o número 1 no GAL. O correto é o ESUS. Então, vocês não precisam arrumar nada, já está correto. Então, vocês vão enviar um e-mail para duplicidadescovid@gmail.com e dizer para nós, o nome da pessoa está correto no sistema SUS. Aí a gente vai solicitar, vai mandar uma listagem, nós vamos enviar essa listagem uma vez por semana para o sistema Boa Vista, e aí nós vamos dizer, ó, esse aqui tem que ser excluído o registro que está no GAL. Aí eles vão fazer aquela exclusão e nós não vamos ter mais duplicidades, tá? Então, quando for necessário excluir nomes do GAL e do SC digital, aí sim, os nomes das pessoas têm que ser enviados para o e-mail duplicidadescovid@gmail.com. Só quando for esse, tá, gente? Também, às vezes, a gente envia algum nome que ele está registrado em um município X e outro no município Y, que não faz parte daquela gerência. Então, o que a gente vai solicitar? Que vocês, que os municípios entrem em contato com a sua gerência regional e diga, ó, essa pessoa aqui só veio um registro e eu não estou achando. Aí, a gerência vai passar para nós e a gente vai procurar esse registro na nossa listagem geral, e às vezes ele pode ser do município de São João Batista e o outro está em Santa Maria da Imperatriz, por exemplo. Então, ele provavelmente, ele fez o quê? Ele já fez um exame lá em São João Batista, e aí ele foi passear na casa de alguém, ficou um período, e aí ele foi fazer outro exame lá, e não deu o seu endereço, né? Porque tem que dar o endereço correto, que aí não gera duplicidade, aí não gerou duplicidade pelo município ser diferente. Então, a gente tem que ver se essa pessoa é a mesma pessoa ou não, ou são pessoas diferentes e não é uma duplicidade. Então, vocês podem enviar para a gente que a gente dá uma olhada
e encaminha para vocês novamente sobre isso. Certo? Então, aqui um exemplo para vocês. Eu coloquei meu nome para não gerar problema, né? Então, aqui nós temos, eu estou notificada 2 vezes. Então, o meu nome aí, eu tenho que olhar, o que eu tenho que olhar em primeiro? Todas as letras do meu nome. Então, Ioná Garcia Simão, está corretíssimo, tanto um quanto o outro. A minha mãe também está igual, fulana de tal. Aí eu vou olhar minha data de nascimento. Então, eu tenho 10/12/68 e a outra eu tenho 10/12/77. Aonde que está o erro? O erro está no ano de nascimento, tá? Então, eu achei o meu erro dessa duplicidade. Agora, eu vou observar onde é que ela está notificada. Ela está notificada no laboratório privado e também está notificada no ESUS. E o que eu faço? No privado eu não tenho como mudar, no ESUS eu posso mudar. Mas aí eu percebi que os dados que estão no ESUS, eles estão corretos. Eu nasci realmente, essa Ioná nasceu dia 10/12/68. Aí o que vocês vão fazer? Vão avisar por e-mail que, ó, essa fulana de tal, ela está correta no ESUS. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos solicitar para o pessoal do sistema para excluir a que está com a data de 1977. E aí não gera mais duplicidade, fica tudo ok. Caso venha a estar correto o que está no privado, se for 1977, o que vocês vão fazer? Vão entrar no ESUS, trocam o ano de nascimento e não vai gerar, porque quando o sistema vai puxar novamente, ele vai sobrepor e vai estar igual, aí não vai gerar mais duplicidade. Aqui eu vou falar de várias situações de como fazer uma análise das duplicidades, porque o que vocês têm que olhar, gente, letra por letra do nome, vocês têm que observar dia, mês e ano de nascimento, vocês têm que observar o nome da mãe e aonde ele está notificado. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Se eu observar ali no meu nome, o que eu tenho? Ó, o primeiro está correto, mas o segundo ali falta um R no Garcia, né? Então, foi um erro de digitação e está gerando uma duplicidade. O nome da mãe está tudo igual, e a data de nascimento está tudo igual, e aonde eu estou notificada? Eu estou notificada 2 vezes no ESUS. Por que está notificado 2 vezes no ESUS? Por quê? Porque tem uma data diferente. E eu também estou notificada no laboratório privado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a correção no ESUS, porque a minha segunda notificação ali que está faltando o R, eu vou lá nessa ficha, vou colocar o R e o que vai acontecer? Quando o sistema roda novamente, ele vai sobrepor e eu não tenho mais a duplicidade, porque no laboratório privado e no ESUS vai estar com a mesma grafia, vai estar tudo igual. Então, arrumar no sistema ESUS. A segunda, outra que pode vir a acontecer, olhei meu nome, ali está tudo ok, não está faltando letra, não tem letra a mais, a minha mãe é tudo igual. A data de nascimento, o que está errado ali? É o dia que eu nasci, um está 10 e o outro está 11. E aonde é que está essa minha notificação? Ela está, desculpa. Ela está notificada, ó, ali o que muda é a minha data de nascimento, eu estou notificada no ESUS e estou notificada no GAL. E agora o que eu tenho que fazer? Como está no GAL, eu não posso arrumar se a minha data for dia 11/12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no ESUS e vou arrumar para 11/12. Quando o sistema sobrepor, ele vai ser igual e não gera duplicidade. Mas vamos dizer que o correto é o dia 10, não é o dia 11. Aí o que vocês têm que fazer? Enviar um e-mail para nós, dizer, ó, a Ioná Garcia Simão com a data do dia 10 é que está correta, e aí vai gerar duplicidade. O que vocês vão fazer? A gente vai pedir para o sistema para eles excluírem esse do GAL, tá? Então, se o correto é no sistema ESUS, avisar por e-mail, aí põe o nome
do paciente e coloca entre parênteses, o correto é no sistema ESUS. Aí a gente vai solicitar para que eles arrumem, excluam, e aí não gera mais duplicidade da próxima vez. Tá? Então, ali, ó, correta no sistema ESUS, avisar por e-mail. Se o correto é no sistema GAL, entra lá no sistema ESUS e arruma. Em vez de 10, coloca 11, não vai gerar duplicidade mais. Outra duplicidade, observem. O meu nome está com 2, o sobrenome está com 2M. Isso é bem comum, gente, tá? O sobrenome está diferente. Ou falta ou tem letra demais. Então, tá ali o erro, tá gerando duplicidade, o nome da mãe tá igual, a minha data de nascimento tá tudo igual, eu estou notificado 2 vezes no ESUS e estou no privado. O que vai acontecer? Se o correto é o que está ali no GAL, eu vou lá e arrumo do sistema ESUS. Pronto, quando for rodar novamente, as duplicidades, o sistema sobrepõe e tá ok. Tá? Mas, opa, tá, aí vocês só arrumem se for o que está correto no GAL, aí vocês avisam para nós. Aqui nós temos outro exemplo, que vocês observem que nós temos o quê? Espaço. Isso também gera duplicidade, quando a gente dá espaço no nome. Então, tem que observar bem. O nome da mãe está tudo igual, a data de nascimento, eu estou notificada no ESUS, e eu também tenho outra notificação, que é no laboratório privado. Eu vou ali, vou arrumar. Quando eu arrumo o espaço, eu entro lá no ESUS, vou arrumar o espaço e vai estar tudo ok. Quando gerar novamente, sobrepõe e não tem mais a duplicidade. Tá? Agora, eu tenho outro exemplo aqui. Observem que eu tenho aqui o nome está tudo igual, mas eu tenho o nome da mãe diferente, eu estou com a mesma data de nascimento e eu também tenho um município de residência diferente. Ó, o nome da mãe está diferente e o município. Ele está notificado no ESUS-VE, no sistema, e também no privado. O que eu devo fazer? Observar. Primeiro, são pessoas diferentes? Isso aqui são pessoas diferentes, tem uma que mora lá em Florianópolis e outra em Iguaçu. Ok? Avisa por e-mail. Ó, essas duas pessoas são pessoas diferentes, a gente avisa e não gera mais duplicidade. O município de Biguaçu é o correto. Essa aqui, o nome da mãe é essa ali e o correto. O que eu vou fazer? Vai entrar no sistema ESUS e vai corrigir o nome da mãe anterior e vai colocar o município e tudo bem, vai ficar o correto quando gerar novamente, tá? Outro exemplo aqui nós temos, ó, o meu nome está tudo correto, o nome da mãe está diferente, a minha data de nascimento está diferente, eu estou notificada no ESUS, no GAL e no privado e no CIVEP-GRIP. Então, olha só, eu tenho várias notificações, mas deu por causa de data errada. Como ele está no CIVEP-GRIP, ou ele foi hospitalizado, ou ele foi a óbito. Caso for um óbito, aí a gente analisa os dados com a DO e faz as correções necessárias nos sistemas ESUS e VE, porque nós não podemos arrumar no GAL e nem no privado, tá? Aí vocês avisem, né, a gente, por exemplo, se for o que ocorreu, a correção, aí vocês avisem para que a gente não gere mais a duplicidade no GAL, tá? E aí eles excluem. Se são pessoas diferentes, avisa por e-mail, para que o sistema também desconsidere a duplicidade. Aí a gente pede, essas são pessoas diferentes e elas não vai gerar mais a duplicidade, tá? Então, vocês têm que fazer uma análise do nome da mãe, data de nascimento e município, e ver em qual sistema que ele vai estar notificado. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos óbitos, tá? O que a gente tem com os óbitos? Gente, primeira coisa que vocês têm que fazer, óbito, faleceu, eu sei que os núcleos, que também trabalham muito com isso, eu gostaria de solicitar que vocês, de uma certa forma, prestassem um pouquinho mais de atenção,
para que a gente não tenha problema com os óbitos. Primeiro lugar, gente, o mais importante que a gente tem com relação aos óbitos, notificar e encerrar a ficha no sistema CIVEP-GRIP. Isso é o mais importante que tem. Por quê? Porque o sistema vai pegar primeiro lá do sistema CIVEP-GRIP. Então, tem que terminar, fechar aquela notificação, tá? Então, aqui, todos os óbitos suspeitos ou confirmados para COVID devem ser comunicados em até 24 horas. Então, não adianta faleceu agora, lá na UTI, eu simplesmente vou correndo lá no e-mail e vou notificar. Não, gente. Aguarda um pouquinho, tá? Pega a DO, envia no e-mail. E se for o caso, quando for laboratório privado, que não for no GAL, porque o GAL a gente tem acesso, mas o privado não. Então, vocês vão solicitar um laudo daquele exame. Se for feito no hospital um teste rápido, também o laudo deste exame do teste rápido. E vocês vão anexar no e-mail que vocês enviarem para o óbitoscoronavírus.sc@gmail.com, vão anexar DO e laudo de exame se for de laboratório privado ou se for feito lá no hospital o teste rápido. Porque senão, se não vier, nós vamos enviar um e-mail para que vocês enviem para nós. Mesmo que vocês já fecharam no CIVEP-GRIP, que é o que é mais importante, colocar lá na classificação final e na evolução do caso e fazer a data do óbito e encerrar a ficha. Vocês fizeram isso, envie, for um laudo de laboratório privado ou um exame feito no hospital, vocês enviem para a gente por e-mail também, tá? Vão lá, fechem lá no CIVEP-GRIP e depois enviem os dados para a gente. Isso em até 24 horas. Mas vamos dizer que tenha uma pessoa que faleceu, mas o exame não está pronto ainda. Tá? O que vocês vão fazer? Aí vocês vão nos avisar. Não vão encerrar a ficha, óbvio, porque ainda não tem o exame para comprovar. A não ser que tenha que o médico observou que ele tem um exame de imagem que já feche por COVID, ou ele teve contato, né, com pessoa que foi positiva. Então, se o médico achar que já realmente é COVID, então pode fechar a ficha, tá? Mas, primeiro, esperem o exame, coloque lá num bloquinho o nome daquela pessoa, daquele paciente, que vocês têm que fechar a ficha deles, porque às vezes demora muito, né, essa ficha ser encerrada. E isso para nós é um problema, tá? Para os dados gerais, tá? E a primeira questão é a notificação ser encerrada no sistema CIVEP-GRIP. Às vezes, a gente recebe até a DO do SIM, tá? A notificação do SIM, e quando a gente vai procurar, esse paciente não está notificado no sistema CIVEP-GRIP. E aí a gente tem que pedir. E aí, esse sistema ele lá do SIM vai gerar, como ele já faleceu, mas ele ainda não está no CIVEP-GRIP como óbito de COVID. Então, isso tem que ser notificado, tá, gente? Então, todos os óbitos suspeitos confirmados, eles têm até 24 horas, lembre disso. Primeiro, pegue os documentos e envie para nós, tá? Mesmo que essa pessoa não tenha ainda o exame, aí já tem a DO, vocês podem dizer para nós, ó, esse paciente faleceu, não foi encerrada a ficha no CIVEP-GRIP, mas a DO está aqui, estamos aguardando o exame. Ok, a gente vai colocar lá numa planilhazinha, numa aba nossa, que a gente vai olhar todos os dias se já saiu o exame ou não. Então, esse é o e-mail, óbitoscoronavírus.sc@gmail.com, tudo que é relacionado a óbitos. Anexando a declaração de óbito, a DO, e o laudo do exame laboratorial, quando for do exame privado ou de hospital, quando fizer um teste rápido. Além de serem registrados no CIVEP-GRIP, independente de hospitalização, e também no sistema SIM, tá? Que isso tem que ser notificado, e aí tem que observar bem o nome da pessoa, porque quem é que está com o documento ali na hora, gente? É vocês, a gente não vai saber qual é o nome correto. E, por favor, não abreviem, a não ser
que na carteira de identidade esteja abreviado, e aí, ok. Vocês não têm como saber qual é o sobrenome dela, né? Mas se não, não abreviem, coloque o nome todinho da pessoa. Então, vocês vão notificar no CIVEP e vão fazer o encerramento. Então, CIVEP, gente, é importantíssimo a notificação quando está hospitalizado ou quando veio a óbito. A gente sabe de alguns municípios que não notificaram, porque a gente sabe, às vezes conhece pessoas que foram hospitalizadas ou conhece até pessoas que vieram a óbito. Tá? Então, vocês são obrigados a notificar no CIVEP Gripe. Tá? Então, cuidem, eu sei que é muito trabalho, eu sei que a gente está muito cheio de trabalho, mas eu acho que as pessoas têm que fazer isso, tá? Os núcleos, prestem bem atenção para essas notificações, tá? Aqui eu vou passar para vocês os e-mails, quais os e-mails que vocês devem nos portar, porque às vezes a gente recebe e-mail de assuntos em e-mails que não são nossos e às vezes a gente pode até demorar de responder devido a isso. Então, quando vocês enviarem para o cievessc@gmail.com, são dúvidas e encaminhamentos gerais de outras emergências em saúde pública. Por exemplo, deu um surto de, não sendo Covid, de leptospirose, enfim, vão avisar a área técnica e pode nos avisar sim. Questões sobre sobreaviso ou questões administrativas, aí é no CIEVES. No coronavírus.sc@gmail.com, somente dúvidas e encaminhamentos sobre a Covid, só. Sobre o Covid. Mas, dentro do Covid, tem separações. Quando é óbito, as DOs, ou dúvidas sobre óbitos, coronavírus.sc@gmail.com. Então, é somente dúvidas sobre óbitos por Covid-19, as DOs, e laudo de exames de laboratório privado ou teste rápido nos hospitais. Sobre essa questão de duplicidade que vocês vão enviar para a gente, ó, esse nome é o correto, o que está lá no GAL é o que está errado, que tem que excluir, tá? Isso é no duplicidadescovid@gmail.com. Então, dúvidas, somente dúvidas e assuntos relativos à duplicidade no sistema Boa Vista, tá? E eu peço nessas duplicidades que as gerências regionais elas auxiliem bastante, porque às vezes os municípios têm dificuldade. Então, vocês têm que ensinar para eles direitinho, tá? E se vocês tiverem dúvida, gente, liguem para nós, tá? Hoje, podem conversar comigo sobre duplicidade no telefone, é 48-3664-7413. Aí vocês podem conversar sobre essas questões de duplicidade. E nós temos também sobre os núcleos, somente sobre a relação de núcleos, é o núcleoshe.sc@gmail.com, que é somente dúvidas e assuntos relativos aos núcleos de epidemiologia hospitalares. Tá? Então, todas as questões de dúvidas que vocês querem dos núcleos, vocês podem conversar com a gente. Se tem dúvidas de duplicidade, envia no duplicidade, tá? Os núcleos. Aqui na página da DIV, vocês podem entrar em doenças e agravos, vocês vão ter, ali está o endereço da página, e em notas e agravos nós vamos ter Covid-19 coronavírus, ali vocês vão observar todas as notas informativas, notas técnicas, tudo o que é relativo à Covid, tá? Então pode procurar ali que vocês vão achar. Então, gente, esse era o que eu gostaria de falar para vocês sobre as questões de duplicidades e óbitos, e toda segunda-feira agora vocês vão receber esse arquivo. E dúvidas, aí vocês podem enviar no e-mail de duplicidades, tá certo? Muito obrigada e uma boa semana para vocês.